Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8, até o versículo 37. Nós vamos fazer uma longa leitura, mas uma leitura necessária para que a gente compreenda toda essa história que tem tanto a falar ao nosso coração. E antes de nós lermos, eu gostaria de perguntar a você: você já teve alguma ocasião em que você sentou assim na beirada da cama e você tinha algum problema, alguma notícia difícil, e você ficou ali meio que alguns minutos sentado ou sentada, sem saber o que fazer? Já teve alguma vez assim? E aí talvez algumas lágrimas rolassem do seu rosto e a sua mente emaranhada de pensamentos. Talvez a única frase que mais facilmente poderia ser recordada é: Deus, eu não sei o que fazer. Já teve algum momento assim ou só eu que tive? Esse que nós lemos aqui essa noite, em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. É um texto que fala sobre alguém sentado na beirada de uma cama com um problema no colo, sem saber o que fazer. Mas o que é maravilhoso nesse texto é que ele não termina com alguém na beirada da cama com um problema, sem saber o que fazer. Ele termina com um Deus que visita a gente sentado na beirada da cama, sem saber o que fazer, e que direciona a gente como essa. Vamos ler esse texto? Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangiu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: veja que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando-a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a um ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse ao pai: ai, a minha cabeça. E então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou a seu marido e lhe disse: mande-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-lo, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a, porque a sua alma está amargurada, ou está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela:
Pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, e lhe deu aviso e disse, o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes, e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este disse, toma teu filho, toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Vamos orar? Feche seus olhos. Peça ao Senhor, que é Deus de milagres, de poder, de ressurreição, fale no nosso coração nessa noite. Senhor Deus, nós te rogamos, agora que lemos a tua palavra e dela somos tão carentes, Senhor, rogamos a ti que fales ao nosso coração, ensina-nos o teu querer e a tua verdade. Fala-nos, ó Deus, o que o Senhor tem a nos ensinar por meio da tua palavra nessa noite, de modo muito especial, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma história extraordinária, não é? Eliseu, o grande profeta, caminhava junto com o seu moço, uma espécie de auxiliar do profeta chamado Geazi. Ele passava por aquela região com alguma frequência, a região de Sunem, por isso aquela mulher chamada no texto de sunamita. E então, certa vez, ela os constrange a parar ali e comer um pedacinho de pão. Isso acaba se estabelecendo como um costume. Ele descobre então que encontra naquela pessoa, naquela família, naquele casal, um certo ar de hospitalidade. Toda vez que ele passa por ali, ele dá uma paradinha, come um pouquinho com elas. Se fosse na versão mineira, tomar um cafezinho, com um pãozinho de queijo, segue o caminho do profeta. Mas essa mulher percebe que abençoar aquele homem é, na verdade, receber dentro da sua casa alguém que é instrumento de Deus. Ela percebe que a hospitalidade dela é muito mais do que servir um pedaço de pão, um pouco de água, para 2 homens que passam pelo caminho. É receber gente que é agente da graça e da misericórdia de Deus. Ela então conversa com seu marido e decidem os dois, reconhecendo que Eliseu era um homem de Deus, fazer um quartinho. O quartinho do profeta. Um quarto simples, frugal, sem muita coisa. O texto diz que ali só tinha uma cama, uma mesinha, uma cadeira e um candeeiro. Não era muita coisa, mas era suficiente para poder ser hospitaleiro, para receber, para ter um lugar de pernoite, numa cultura que você não encontrava hotel procurando em Booking ou em sites de hotéis na internet. Vida de profeta era difícil. E às vezes cabia ao profeta acampar em qualquer lugar, debaixo de uma árvore, dentro de uma gruta, de uma caverna, organizar algum tipo de local, subsistência que pudesse lhe proteger dos perigos de viver no mundo há quantos anos atrás. Ter uma casinha e um quarto para dormir era luxo demais. E aqui estava um quarto que talvez aos nossos olhos hoje parece meia estrela, mas eu acho que Eliseu viu como 5 estrelas. Pensa num quartinho bom. Até mesinha tinha, até candeeiro tinha, dava até para estudar, não é? O texto diz então que ele vem ali, se retira, é acolhido por aquela família, fica no quartinho, e o coração de Eliseu se comove, porque se de um lado existe a bondade daquela mulher que era rica, como o texto diz, e que usa das suas riquezas para abençoar a gente de Deus, do outro lado você tem um homem de Deus, que é o profeta, que se sente constrangido
a deixar sobre ela uma bênção. Já que eu estou sendo abençoado, eu quero abençoá-la também. Eliseu vê naquela oportunidade uma possibilidade de abençoar aquela mulher. Mas ele não sabe o que fazer, ele não sabe como fazê-lo. Ele não sabe que tipo de presente seria interessante para aquela mulher rica. Eu não sei se você já tentou dar presente para alguém que você fala assim, mas fulano tem tudo. E aí você não sabe. Aí quando a gente não sabe, a gente come um cremezinho. Não é? Porque creme você pensa, creme todo mundo tem carência. Senão os cotovelos ficam secos demais. É mais ou menos assim que a gente sobrevive quando a gente não sabe o que é dar presente. Eliseu não sabia. E ele fala para Geazi, Geazi, vê com ela, descobre, vê se dá para a gente fazer alguma coisa, falar bem dela para alguém, não sei. Talvez fazer algo que pudesse abençoá-la. Geazi era servo, um moço que caminhava junto com esse profeta, e disse para ele, olha, menino não vem em casa não, não tem criança. E o marido dela já é velhinho. Quem sabe não seria uma boa. Eliseu gosta disso. Chama ela chega na porta. E ele diz para ela, olha, por este tempo, daqui a 1 ano, você vai abraçar um filho. A gente sabe que esse tipo de promessa, de profecia, caiu no coração daquela mulher como algo assim, cheio de sentimentos atrelados. Afinal de contas, para uma mulher que anseia ter filhos e não pode ter filhos, a promessa de que daqui a 1 ano terei um filho do meu ventre, no meu colo, é de fato uma promessa cheia de emoções e de anseios e de dúvidas. Não é à toa que a resposta dela para o profeta é, não, meu senhor, homem de Deus, não minta para mim. Não crie ilusões. É como se ela estivesse dizendo, olha, por favor, não me iluda, esse assunto é caro demais para mim. Essa coisa de ter filhos mexe com o meu coração. Eu sou mulher estéril, não tenho crianças em casa. Não minta para mim. Mas ele não estava mentindo. Porque o versículo 17 diz que exatamente no tempo que ele havia profetizado, daí a 1 ano, ela concebeu, deu à luz um filho. Esse é o momento que a gente chega na história e que tudo parece muito feliz. Afinal de contas, um casal rico decide abençoar um profeta que é homem de Deus. O profeta se sente abençoado, tem pão, fica feliz, abençoa essa mulher, o menino nasce. Só tem alegria nessa história até agora. Até agora. Porque de repente o texto começa a contar para nós que o menino cresce. Cresce. E quanto mais cresce, mais amor a gente tem. Mais apego a gente se tem. Mais história para contar a gente tem. E essa mulher ama seu filho, se apega a ele. E o menino estava lá com o pai, trabalhando. Aprendendo o ofício paterno, se preparando para a vida de trabalho. Quando de repente ele vira para o pai e fala algo que criança fala para a gente que é pai com alguma frequência. Qual que é? Ai. Ai, papai. Essa frase é clássica de menino, não é? Tá doendo. Onde, menino? Não sei. É na barriga. Qual parte da barriga, menino? Não sei. É embaixo ou é em cima? Porque se for em cima é estômago, embaixo é intestino. Não é assim, mais ou menos? Medicina caseira? Ah, pai, não sei, não está doendo, não. Está doendo tudinho. Aí você sabe que é virose. Pelo menos é assim que os médicos contam para nós. Virose. O menino fala, ai, pai, minha cabeça. Quando é dor de cabeça, assim, e não passa, a gente preocupa, não preocupa? Porque a barriga vai lá, mas a cabeça não. O pai diz, leva para sua mãe. O que também não é uma frase muito incomum a gente ouvir. Diga-se de passagem. Ah, não sua mãe, menino. Vai ver com sua mãe. O texto diz que o menino vai para a mãe. E essa mulher faz algo que é como se fosse uma imagem bela da maternidade diante dos nossos olhos. Ela faz o que toda mãe carinhosa faz, toda mãe que ama seus filhos faz. Isso é uma cena linda para a gente lembrar nesse mês que a gente celebrou o Dia das Mães. Ela coloca os filhos sobre o joelho e fica sentada ali com ele. O texto diz que ela fica lá o tempo inteiro, até meio-dia. Só que a cena se torna muito triste, porque depois de ter o filho ali no colo durante tanto tempo, o
Talvez a gente consiga imaginar que dando um carinho, tentando acudir, talvez tenha dado algum remedinho de casa, coisa caseira, talvez chazinho, talvez mel, sei lá, qualquer coisa desse gênero. Talvez com pressinha de água gelada. Talvez venha aqui, tenta dormir um pouquinho, que a dor vai passar. Às vezes é só sono, às vezes é só cansaço. Você estava com seu pai trabalhando debaixo do sol. Mas o menino morre. E eu nunca passei por uma experiência como essa. Mas eu tenho a impressão de que esse é um tipo de experiência que dói o coração. Esse é um tipo de experiência que deve rasgar a alma. Porque a gente não cria filhos para vê-los partir, não é? A gente sempre pensa que a ordem lógica seria que eles nos vissem partir. Pelo menos assim a gente imagina. Mas essa mulher viu sua criança definhar nos seus braços. Se a história terminasse aqui, a gente pensaria que essa é uma história de luto, uma história de tristeza. E que pararia aí. Mas de repente essa história toma uma guinada extraordinária. Porque o texto nos conta que essa mulher, ela se levanta. E do versículo 20 para o versículo 21, parece que a gente tem uma mudança radical. Porque essa mulher sunamita que tem um filho morto em seus braços, agora se levanta, sobe, vai até o quarto do profeta, coloca na cama do profeta esse menino, fecha a porta e sai. E a sensação que a gente tem é de que há uma mudança radical nessa história, porque ela sabe de alguma coisa e ela está se apegando pela fé a alguma coisa que move o coração dela. O texto diz que ela sai dali então, chama o seu marido e vira para o marido sem dar muitas explicações e muito possivelmente sem nem contar que o filho tinha morrido. Ela diz, chama um servo, prepara a jumenta, que eu vou correr para encontrar o homem de Deus. A gente tem a impressão de que o marido não sabia da morte do filho, porque a resposta que ele dá no versículo 23 é de quem não está entendendo exatamente a urgência dela, nem a pressa dela. Ele devolve perguntando, mas peraí, por quê? Porque hoje não é dia de festa de lua nova, hoje não é sábado. E ela dá uma resposta objetiva de quem tem pressa, de quem sabe para onde tem que ir. Ela diz, não faz mal, deixa eu ir embora. A jumenta fica preparada, pensa que era o carrinho da época. A jumenta chegou, o Uber chegou. E ela dentro do Uber, sobe na jumenta e vira para o servo que pilota a jumenta e fala, guia, anda e não te detenhas no caminhar, senão só quando eu te disser. Se a gente não entendesse a urgência, ia achar até que a mulher era brava demais. Porque ela entra no Jumenta 2.0 e fala, segue o caminho, não para, toca a jumenta. A Bíblia é cheia de jumentos que aparecem, não é? Às vezes carrega o Senhor Jesus, tem uns até que fala, mas essa aqui certamente foi a que mais andou. Essa aqui andou apertado. Pensa a jumentinha apertada. O chicote estralando e a jumenta, meu Deus, para que tanta pressa? Vamos embora, jumenta. É hoje, nós temos que chegar no profeta. O texto diz que quando ela vai, o profeta de longe viu essa mulher, ele reconhece essa mulher, afinal de contas, tinha recebido tanta hospitalidade dela. E ele vira para o servo de Geazi e fala assim, corre na frente, encontra com ela, faz uma pergunta para ela. Pergunta para ela como é que ela está, como é que está o marido, como é que está o menino, vai tudo bem? Vai tudo bem contigo, com teu marido e com o menino? E de novo, assim como ela tinha feito com o esposo, a resposta dela é objetiva, evasiva. Tudo bem. Certamente você já deu esse tipo de resposta quando você estava com pressa, não deu? Você passando por um lugar, você tinha que chegar, você estava apertado, e você correndo, a jumenta estralando, e alguém para você e fala, fulano, tem pouco não te ver, você está bem? Tudo bem, e segue caminho, vamos embora. Quando a gente está objetivo com alguma coisa, é assim. O texto diz que ela chega ali, aquele homem de Deus no monte, abraça os pés do profeta, se joga aos pés dele, faz algo que era indecoroso para aquela cultura, seria estranho hoje, imagina para aquele tempo, uma mulher se jogar aos pés de um homem, abraçar os pés dele. Geazi, o moço, dá um pulo, fala assim, peraí, tem coisa errada, tenta arrancar a mulher. O profeta diz, não deixa não tira não, deixa ela quieta, porque a alma dela está em amargura.
E o Senhor não me revelou o que está acontecendo, eu não sei. Deixa ela aqui. E então ela descarrega o coração dela diante do profeta no versículo 28. Sabe aquele momento de abrir a alma? Ela diz para o profeta: eu te pedi filho. Eu te pedi um filho. Eu não disse para o senhor não me enganar. O profeta vira para Geazi e fala: Geazi, cinge os lombos, toma o bordão e vai. E se encontrares alguém no caminho, não saúde a pessoa. Se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Quando você vai ler nessa história, você vai ficando até sem ar, porque está todo mundo correndo e há uma certa urgência aqui. Mas a mãe do menino que estava agarrada lá com o profeta disse para ele: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não vou te deixar. Não adianta mandar Geazi, não. Tem que ser você. Tem que ser você. O profeta então resolve levantar, vai. O Geazi foi na frente, chegou, viu o menino, pegou o bordão, pôs em cima, não funcionou nada. Voltou, avisou Eliseu, disse: ó, a técnica do bordão não foi, não. O profeta chegou na casa, viu que o menino estava morto sobre a cama. A gente percebe que até no coração de Eliseu, pela forma como a história é narrada, há uma certa apreensão. Afinal de contas, ele manda o seu moço e o recurso que ele disse funcionar não funciona. E o filho que ele prometeu à mulher está morto de fato. Ele entra no quarto, sobe na cama e faz um movimento que é estranho para nós. A gente lê e não entende exatamente por que ele faz aquilo, mas a percepção que a gente tem é porque o profeta não é Deus. Ele não tem todo o poder, o cajado não funcionou. E agora o único recurso que mesmo ele sendo um profeta tem, um homem de Deus, um santo de Deus, é orar. É orar, é pedir ao Senhor. O texto diz no versículo 33 que ele fecha a porta. E agora o profeta ora. Porque é só o Senhor que pode resolver isso. É só o Senhor. Ele se coloca em cima do menino, anda de um lado para o outro, volta a fazer. E então o menino espirra 7 vezes. Não tem nada de mágico em espirrar 7 vezes, a gente nem precisa repetir isso em casa. Mas é talvez porque o espirro 7 aqui seja só uma forma de mostrar que de fato a vida havia voltado para aquele menino. Ele estava 100% curado. 100% curado. Plenamente curado. Perfeitamente curado. Ele chama Geazi, chama a sunamita. Ela toma o filho na mão. Se prostra aos pés do profeta. Depois pega o menino e vai embora. Essa é uma história maravilhosa. O que nós aprendemos dessa história? A gente aprende nessa história algumas lições extraordinárias e maravilhosas para o nosso coração. Primeiro, eu queria te fazer pensar um pouco sobre o que essa história nos ensina sobre quem Deus é. Para depois te fazer um pouco pensar sobre o que essa história nos ensina sobre qual deve ser a nossa resposta a quem Deus é. Algumas coisas certamente estavam na mente daquela mulher para que com tamanha urgência e pressa ela fosse atrás do profeta. Porque esse texto revela para nós, e possivelmente ela sabia disso de maneira clara no seu coração, algumas verdades sobre Deus. Deixe-me dar uma delas a você. A primeira verdade que essa mulher certamente sabia é de que o Senhor olha dos céus. E olhando dos céus, o Senhor se importa comigo e com você. O nosso Deus é um Deus alto, é um Deus sublime, é um Deus todo-poderoso. Mas em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, Deus continua se preocupando com cada uma das nossas histórias. As nossas vidas tão simples, tão corriqueiras, nossos problemas tão cotidianos, são importantes para Deus. O Salmo 113, por exemplo, nos diz, lá no versículo de número 5, a seguinte verdade: quem há semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Mas veja o versículo 6. Mas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz a mulher estéril, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre e mande filhos. Aleluia. O que esse texto nos mostra é que, embora Deus seja tão alto, Deus seja sublime, todo-poderoso, Senhor de toda a terra, governe sobre céus e terra, sobre todas as coisas que existem, Deus se importa com cada um de nós. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. O Senhor conhece uma sunamita,
uma mulher cujo nome nós não sabemos, lá de Sunem, de tantos anos atrás, que acolheu um profeta por um acaso, para dar um bocado de pão e um pouco de água. Deus conhece. Conhece a dor dela, conhece a angústia dela, conhece o sofrimento dela. Deus conhece você. Deus conhece sua casa. Deus conhece seus filhos. Deus conhece sua dor. Deus sabe a última vez que você estava sentado na beirada de uma cama dizendo: Deus, eu não sei o que fazer. Essa é a primeira verdade que salta aos nossos olhos. O Senhor olha dos céus e o Senhor se importa conosco. Mas além disso, esse texto também nos revela e nos mostra que o Senhor não apenas, sendo tão alto, se inclina para do céu se importar conosco, mas o Senhor também é aquele que visita os que têm um coração quebrantado. E o Senhor é aquele que visita os que o invocam com sinceridade. O Senhor atende aqueles que o buscam. Se não, veja comigo o Salmo 145, verso 18. O Salmo 145, versículo 18 nos diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ou ainda, o Salmo 34, versículo 18, que também nos diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Não é interessante que quando aquela mulher se achega, se joga aos pés de Eliseu, Geazi acha aquilo estranho, tenta remover a mulher dali. O profeta diz: espera aí, deixe ela. A alma dela está cheia de amargura. Deus não me revelou, mas parece que é isso. Eliseu não sabia, mas Deus sabia. Porque Deus visita o oprimido, Deus visita o que chora, Deus visita aquele que sofre, Deus visita o seu povo, quando o seu povo derrama lágrimas, e as lágrimas do povo de Deus são colhidas no odre da graça do Senhor. Não tem lágrima do povo de Deus que fica perdida, jogada no chão, porque Ele vai consolar suas lágrimas. Talvez não agora, talvez não do jeito que você está esperando, talvez não da maneira como você imaginou, mas Ele vai consolar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. O Senhor visita os que têm coração quebrantado e os que invocam sinceramente o seu nome. Terceiro lugar, esse texto também coloca ante os nossos olhos de que o Senhor não apenas se importa conosco, não apenas visita os que são quebrantados e os que o buscam com sinceridade, mas também nos ensina que o Senhor é aquele que governa sobre a vida e sobre a morte. O Senhor é aquele que governa sobre a vida e sobre a morte. Esse é um texto que começa com morte. Na verdade, deixa eu corrigir. É um texto que começa com vida e que é atropelado pela morte, mas surpreendido pela ressurreição. E é assim a história de todos nós. Porque Gênesis 1 e 2 começa com vida. Gênesis 3 nós somos atropelados pela morte. Mas em Apocalipse, a vitória é da vida e não da morte. O Senhor é o Deus da vida, o Deus da morte. O Senhor é aquele que dá, mas também aquele que tira. É aquele que faz descer a sepultura, mas que também torna subir dela, como diz 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. O Senhor é aquele que governa sobre a vida e a morte. E nós assistimos momentos assim no Antigo Testamento que vão se revelando e se descortinando ante os nossos olhos e cada vez nos confirmando que o Senhor é Senhor da vida e da morte. Mas irmãos, se esse texto nos ensina tudo isso sobre Deus, de que Ele olha dos céus e se importa conosco, de que Ele visita o oprimido, quebrantado de coração e os que sinceramente invocam o seu nome, e de que o Senhor é Senhor da vida e da morte, que esse texto nos ensina sobre a nossa resposta a Deus. Sobre a nossa resposta a quem Deus é. Sobre a nossa resposta a esse Deus glorioso, poderoso, maravilhoso. E agora eu queria que você pensasse sobre como a reação dessa mulher sunamita nos dá alguns caminhos sobre qual deveria também ser nossa resposta. Porque se Deus é tão gracioso e poderoso assim, Senhor sobre todas as coisas, eu e você deveríamos, assim como ela, buscar o Senhor com urgência. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção
na resposta de fé desta mulher, e minha e sua, é de que ela busca o Senhor com urgência. Olha comigo de novo, versículo 20 até o 24. O texto diz que a criança fica no colo dela, verso 20, morre ao meio-dia. E ela prontamente sobe, deita o menino na cama do profeta. E agora chama seu marido, prepara aquela jumenta. E eu acho interessante a frase que ela diz no versículo 22, quando ela diz, para que eu corra ao homem de Deus. Para que eu corra ao homem de Deus. Se Deus é o nosso único recurso, então nós devemos buscá-lo com urgência. Deus não é a sua segunda opção. Deus não pode ser a sua opção quando os seus recursos acabarem. Deus não pode ser seu último recurso, precisa ser o primeiro. Essa mulher tem urgência, porque ela tem um filho nos braços que desfaleceu e perdeu a vida. Mas ela sabe que existe um Deus que é o Senhor da vida e da morte. E ela tem urgência. Eu tenho a impressão de que às vezes a nossa reação ao nosso Deus é uma reação que parece não crer na prática, naquilo que nós dizemos crer na teoria. Porque a gente sabe que Deus é o Senhor. A gente sabe que Ele se compadece de nós, que Ele se inclina para os nossos problemas e dores, que Ele atende e ouve a nossa oração. Mas frequentemente Deus não é o nosso primeiro recurso. Essa reação me ensina é que eu e você precisamos buscar o Senhor. E devemos buscar o Senhor com urgência. Essa mulher não para explicar muita coisa para ninguém. Não para com Geazi. Não para conversar com o cara que está conduzindo a jumenta. Foco, direção, pressa, urgência. Nós devemos buscar o Senhor com urgência. Em segundo lugar, nós devemos também buscar o Senhor com foco. Não apenas essa mulher nos ensina sobre a urgência de buscar ao Senhor na figura de Eliseu, mas também nos fala sobre o foco de buscar ao Senhor. É o homem de Deus. O próprio Eliseu pensa que talvez Geazi pudesse resolver. Vai na frente, Geazi, pergunta para ela, vai tudo bem com você, com teu marido, com teu filho? Mas a resposta dela é como quem está dizendo, olha Geazi, você é um bom moço. Conversa com Deus. E o profeta que está aqui para representar o Senhor, para ser agente da misericórdia, é o Eliseu. Então você não me leva a mal, não. Mas eu quero ter foco. Foco. É como se a gente estivesse dizendo o seguinte, irmãos. É bom você conversar com muita gente que pode te ajudar quando você tiver problema. É bom. Mas a primeira pessoa que você precisa conversar é o Senhor. A primeira pessoa, o Senhor. Essa mulher tem foco. Terceiro lugar, nós devemos buscar o Senhor com urgência, com foco. E sobretudo, nós precisamos buscar o Senhor com fé. Com fé, com esperança. Eu acho maravilhoso como a conversa é conduzida aos versículos 28, 29 e 30. Porque ela abre o coração dizendo para o profeta, eu te pedi filho. Eu não falei que não era para você mentir nem me enganar. O profeta vê a seriedade do que está acontecendo. Versículo 29, ele se vira para Geazi e fala, corre, não para com ninguém. Se a mulher estava com pressa, ele manda o Geazi com mais pressa ainda. Porque ela pelo menos ainda respondeu o Geazi. Mas o Eliseu falou para o Geazi nem saudar ninguém. Se alguém falou, oi, você nem vê. Toca o barco. Vai embora. Chama a atenção o versículo 30. E no verso 30 a gente percebe que aquela mulher, ela busca o Senhor na figura de Eliseu, o profeta, com fé. Porque ela diz, olha, assim como vive o Senhor, assim como vive o Senhor, e assim como vive a tua alma, eu não vou te deixar. Não vou te deixar. Se você é o agente da misericórdia de Deus, se você é o instrumento do Senhor e da bondade do Senhor, e eu sei que você é homem de Deus, você pode esquecer, eu vou ficar aqui. Até você me dar uma resposta de Deus. Sabe o que me salta aos olhos aqui? É que o filho dela já tinha morrido.
Ele não estava doente. Ele não estava muito doente. Ele não estava quase morrendo. Ele estava morto. Morto. Corpo esfriando, mole. Ela carregou, colocou na cama do profeta. E agora ela diz para o profeta: eu não vou embora. Fé. A fé, irmãos, é a resposta certa à realidade maravilhosa de quem Deus é. Perceba, a fé daquela mulher não era em Eliseu. A fé daquela mulher não era um profeta. A fé daquela mulher não era se o profeta tinha um cajado que dava para curar alguém, ou se tinha um moço que podia ser uma terceirizada do milagre. A fé daquela mulher é no Senhor. Assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Isso é fé. Fé em Deus. Fé em quem Deus é. Preste atenção. O que a Bíblia diz sobre fé? A Bíblia nos lembra, por exemplo, que a fé é um dom de Deus. É Deus que provê a fé no nosso coração. Fé não é um exercício meu e seu. Fé não é um atributo do nosso ser. Fé não é uma faculdade da nossa mente ou da nossa vontade. Fé é dom de Deus. Fé é presente do céu, que Deus nos dá e produz em nós e fortalece em nós. Mas além disso, fé é também correr para um alvo. Fé é ter direção, é prosseguir para o mesmo alvo, é saber em quem tem fé. Porque a nossa fé não é fé na fé. Não é só ter uma fé. Não é só ter crenças. É crer em Deus. É crer no Senhor. É crer no poder dEle. É crer em quem Deus é. Mais importante do que a sua fé é o objeto da sua fé. Mais importante do que você crer, em quem você crê. Você pode entrar numa lotérica e fazer uma fezinha. Mas essa fé não vale de nada. Só para você perder seu rico dinheirinho. Mas a fé em Deus é diferente. Porque no final das contas, o que importa não é o tamanho da minha fé, a robustez da minha fé. Não é se a minha fé talvez não seja às vezes cravejada de algumas dúvidas. É o objeto da minha fé. Em quem eu creio. Eu sei em quem tenho crido. Ele é poderoso. A fé também é rendição, entrega. Fé não é esforço. Fé não é trabalho. Fé não é eu posso, eu consigo, eu administro. Fé não é deixa comigo que eu vou resolver. Fé é entrega. Fé é rendição. Fé é dependência. Fé é esperança completa, não em você mesmo, mas em Deus. A fé não é olhar para você mesmo. A fé não é dizer, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, vamos tentar outra vez. Não, fé é fé no Senhor, é rendição, é dizer eu nada posso. Fé é gente sentada na beira da cama, com um problema no colo e dizer, Senhor, eu nada posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor é a resposta, o Senhor é o refúgio. E ainda que tudo se vá, e ainda que meu filho perca a vida no meu colo, e ainda que as contas não fechem, e ainda que pareça tudo perdido, e ainda que meu nome esteja escorraçado, e ainda que eu me sinta humilhado, o Senhor está comigo. E se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É fé. Isso é fé. Fé de saber, como Jó diz no capítulo 1, versículo 21, o Senhor dá, o Senhor também tira. Glorificado seja o nome do Senhor. Você percebeu que essa história toda, em nenhum momento essa mulher tem uma resposta de Deus. Nenhum. Não tem uma palavra, não tem uma promessa. Ninguém diz para ela, vou curar seu filho. A única promessa que ela tem é antes da morte do filho. Mas depois, promessa nenhuma. Quando ela precisa exercer fé, ela não tem uma promessa para se apegar. Não, o profeta disse que vai ressuscitar. Não. Ela não tinha uma promessa. Mas ela tinha um Deus de graça. O Senhor não vai ressuscitar. Talvez nossos filhos, se por acaso algum de nós nos perdemos. Essa não é uma promessa desse texto para nós. Como também não era para a sunamita.
Mas existe uma promessa para a qual esse texto apenas aponta. De que um dia sim, um dia certamente, o Senhor ressuscitará dos mortos todos aqueles que descansaram nele. E a morte vai ser tragada pela vitória. E a morte vai ser vencida totalmente. E toda lágrima será enxugada dos olhos. Essa promessa é minha e sua. Por isso que eu queria que você entendesse esse texto caminhando para o final, de que a sunamita foi Eliseu. Porque afinal de contas, naquele tempo, Eliseu era esse agente da misericórdia divina na terra. Ele estava lá como esse representante do Senhor. Mas você viu, Eliseu tinha poder limitado. Ele mandou Geazi ir com cajado, não funcionou. A única coisa que Eliseu tinha era oração. E a resposta que vem dos lábios do Senhor. Mas hoje eu e você, aqui, temos alguém que está aqui essa noite, entre nós. É o nosso amigo maior. E ele tem todo o poder. Jesus não é como Eliseu. Jesus não é limitado como Eliseu. Jesus não precisa de um cajado. Jesus não precisa ser assistido por um moço. Jesus é o Senhor da glória. Ele tem todo o poder. Eu levo tão a sério isso, eu queria te encorajar a levar. Se Jesus é quem Ele diz que é, e eu creio piamente que Ele é, então, irmãos, você pode dizer, está tudo bem. Ele tem todo o poder. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. E pense comigo, Ele nos convida à sua presença. O Senhor Jesus é aquele que diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para a gente se lembrar, quando a gente estiver na beirada da cama, com um problema no colo, sem saber o que fazer, a gente possa se lembrar da voz dele dizendo, ei, levanta dessa cama, se ajoelha, fecha a porta do quarto, ora, eu estou aqui. Vinde a mim, vem até a mim. Fique sozinho, não. Todos vocês estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Vem a mim. É o Senhor Jesus que nos lembra que nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Lembra de Hebreus 4,16? Em que a palavra de Deus diz, acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É o Senhor que por meio de Jesus nos faz chegar ao trono dele. E eu e você nos achegamos à sala do trono do Rei, do Senhor, porque Jesus pega você pelo braço e diz assim, vem, vem, porque você não podia entrar na sala do Rei. Você não é digno. Seus pecados te impedem de se achegar diante do Rei. Mas comigo você entra. Mas coberto pelo meu sangue você entra. Mas abraçado comigo e em mim você entra. Então você vai se achegar confiadamente junto ao trono da graça e você vai encontrar misericórdia, graça para a ocasião oportuna. É o Senhor que nos chama à sala do trono. E por fim, a gente precisa se lembrar que eu e você podemos crer naquele que não apenas venceu a morte na ocasião do filho de uma mulher em Sunem, mas que venceu a morte vencendo ela em si mesmo. Jesus enfrentou a morte. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Eu não sei se todas as vezes você tem a dimensão sobre isso. E se às vezes te escapa, deixa eu te lembrar. Jesus venceu a morte, sabia? Isso quer dizer que o meu maior inimigo e o seu maior inimigo, que é a morte, é o problema de todos os problemas, não é? Não tem maior problema do que esse, tem? Sabe esse problema que é o gigante? Ele não é tão problema assim. Porque se Jesus venceu a morte, então está tudo bem. Está tudo bem. E nós vamos nos encontrar com Ele, ressuscitaremos com Ele, viveremos com Ele para todos, sempre e sempre. Toda família passa por dores.
Toda família tem notícias tristes. Toda família é assaltada por notícias que a gente não queria receber. Vá a Cristo com fé nessa noite em nome de Jesus. Vá a Ele. Corra. Prepara tudo, tira tudo do caminho. Só olha para Ele. Sai correndo. Ainda que as pessoas ao redor acham que você está meio doido, que você está meio apressado, que você só ora. Você ora demais, você espiritualiza demais. Corra ao Senhor. Corra ao Senhor. Corra a Ele. Vá a Ele hoje. Vá a Ele com foco. Vá a Ele com esperança. Vá a Ele com confiança de que Ele é o Senhor da vida. Que as nossas famílias mais precisam, que eu e você mais precisamos, é do Senhor Jesus. A mulher sulamita preparou um quartinho para o profeta na casa dela. Queria te dar uma dica. Prepara um quartinho, não. Prepara a sua casa inteira para receber o Senhor Jesus. Não convida Ele para tomar só cafezinho com você, não. Fala para Ele, como aqueles 2 discípulos de Emaús. Não, Senhor, não vai embora, não. Fica, Senhor. Já se faz tarde, fica aqui entre nós. Dorme, fica mais. Qual quarto o Senhor quer? Quer todos? Tudo é do Senhor. Fica, eu preciso de Ti. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor. Esse texto é um texto sobre oração. A oração de Eliseu, mas também a oração dessa mulher, que ora por meio dele, que ora com urgência, que ora com foco, que ora com fé, e nos ensina também a fazer o mesmo. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Quero convidar nosso ministério de louvor aqui.